normalmente a estrutura a arquitetura societária de uma empresa contábil é muito parecida com o que foi os seus pais. Pô, começo a trabalhar aqui, me dou bem, começo a vender para alguns clientes por indicação, aumento a receita, logo aumento meu salário, daqui a pouco estou morando num lugar melhor, tenho mais condições financeiras e tal, e eu vou indo. No final, eu nunca parei para falar, peraí, como é que eu faço para agora eu tomar um pouco mais de controle disso? Como é que eu faço para agora saber se eu vou crescer 10, 20 ou 30% ano que vem? Não existe isso. Não existe um plano de negócio. Me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu entendo, não é uma característica. Eu sempre gosto de trazer isso, porque a gente pensa, nossa, é só o mercado contábil que é assim. Não. É o empreendedorismo brasileiro, no geral, que não se planeja, por isso que a maior parte quebra, inclusive, não domina financeiro, e parece um pouco... o cara é contador, ele tem que dominar finanças, mas não é bem assim. Ele não domina fluxo de caixa, ele não domina planejamento financeiro da empresa, enfim. E aí você falou aqui visão de mercado. Dentro dessa visão de mercado que você construiu ao longo desses anos, o que você entende que é o mercado contábil, em suma? Por que você entende que a Bracet cresce acima da média, pelo que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui? E eu queria também que você falasse um pouquinho dos números de vocês hoje, né? Falando de número de pessoas e número de clientes. Por que você acha que você conseguiu ler um ângulo de mercado e você consegue talvez crescer acima da média que, muito cara do que tá me ouvindo aqui fala, meu Deus, eu gostaria de crescer 15% esse ano e não consigo. Enfim, me conta a sua leitura de mercado. Eu acho que essa questão de ser contador e não ser organizado é bem normal, né? Então, meus pais, por exemplo, eles se divorciaram. Aí, por isso, eles contrataram um consultor para separar as contas e determinar quanto que cada um ganhava. Caramba. Então, eles eram bem misturados. Então, eu acho que você ter uma visão de negócio, de empresa, isso já faz diferença. Quando a gente olha para processos, ferramenta, pessoas, tudo isso eram coisas que meus pais não prestavam muita atenção nisso, eles estavam ali tentando entregar o produto. Então, isso acaba fazendo diferença. Ser um escritório especializado, né? Então, não que eu sou focada num nicho, né? Eu só atendo e-commerce de tal produto. Isso, querendo ou não, facilita. Então, você tem um modelo de processo, você tem um modelo de negócio, e conforme você vai criando processos em tudo, isso me traz uma previsibilidade. Então, hoje, se eu tenho um comercial, eu sei quanto que eu fecho, quanto que eu boto para dentro. Hoje, eu tenho, por exemplo, uma linha, não só... quase um funil de contratação. Então, eu sei que, por exemplo, eu tenho que contratar uma pessoa para o fiscal a cada X tempo. Eu demoro XY tempo para fechar essa vaga. Então, eu sei que eu tenho que ter essa vaga constantemente aberta. Isso é um processo que Legal. A gente vai ganhando com o tempo. Até porque, se a pessoa também passar na experiência de primeira, né? Então, são questões que a gente vai aprendendo e isso, de certa forma, vai deixando a empresa mais produtiva mesmo, né? Mais organizada. Mais gerenciável, mais né? Mais gerenciável, exatamente. Eu acho que o fato de você ser especializado, você consegue colocar um universo. Então, você não vende só contabilidade, você tem um produto diferente, você consegue acoplar uma ferramenta, você tem um diferencial para ele. Eu acho que isso faz sentido quando você tem um público específico. Então, acho que são essas duas características. Tratar como empresa, profissionalizar a gestão do negócio, que realmente não é por ser contador. E eu acho que o nichar ajudou bastante. Porque quando você diz não, você realmente foca naquilo que faz sentido. E eu consigo acompanhar o mercado do meu cliente. Então, hoje, por exemplo, eu acompanho os números do e-commerce, quais são as previsões, quais são os eventos de e-commerce. Eu tô presente nisso tudo. E é diferente quando você é generalista, né? Porque... Sim, concordo. Quantos clientes você atende hoje? Mais de 500. Quantas pessoas tem na equipe? 42, 43. Então, mais de 500 clientes, mais de 40 pessoas. Beleza. Falando um pouco sobre ainda segmentação. Se a gente tivesse que escolher, se você tivesse, a Ariane tivesse que escolher um ganho de todos que você enxerga que ele traz, qual seria esse ganho que a segmentação te traz? Olha, na cadeira que eu tô hoje, o alívio que me dá é justamente quando eu abro a notícia e eu penso, nossa, não tenho nada a ver com isso. Dá um exemplo. Tipo, desoneração. Eu falei, não tenho nenhum caso aqui, graças a Deus. Então, isso foi um rebuliço até o final do ano passado. Então, quando muda alguma coisa, que eu falo, nossa, pra mim não vai se aplicar a ninguém. Então, e quando se aplica também, você entende uma vez. Exatamente. Até, por exemplo, agora, a distribuição de lucro, né, a tributação, etc. O varejo, ele funciona muito diferente. É muito diferente. É muito mais fácil você ter, um médico que tem uma retirada de lucro, ou, eu sou um infoprodutor, do que um varejista tirar cada sócio 50 pau por mês. Funciona diferente no varejo. Então, a margem mais espremida. Com certeza. Então, assim, foram situações que a gente respira diferente. E, assim, eu tenho problemas, mas são problemas. E eu consigo me comunicar com a base muito melhor.
Então tem um problema, tem uma notícia, eu consigo me comunicar melhor, eu consigo dar exemplos de como aquilo vai afetar o dia dele. Coisa que talvez numa base generalista eu teria que, vou falar só com os médicos agora. Não, vou falar só com... Entendeu? Eu teria que nichar mais e me daria mais trabalho me comunicar com a minha base. Cara, vamos supor que tem alguém aqui que tá me ouvindo e falar, nossa, eu queria muito isso que a Ariane tem. Mas você pegou uma situação onde você pegou um escritório existente, com cliente, com receita, com pessoas. Como que faz a transição de sair desse ponto A pro ponto B? Tipo assim, eu não vou se demitir, agora eu não quero mais atender todo mundo, então demite todo mundo aqui e começa... Mas não dá pra fazer isso, tem contas a pagar. Como que foi fazer isso? E, sei lá, me conta um pouco. Vamos supor que alguém queira fazer a mesma parada. Bastante responsabilidade, né? Quando você toma a decisão de devolver cliente, rescindir contrato, é bem ousado, assim. Até hoje em dia eu me considero... Hoje eu tenho mais tranquilidade pra fazer, mas... tu fez isso, de fato? Faço até hoje. Como que a gente fez? A primeira, eu fiz uma conta e era terceiro setor. Tá. Então a gente tinha uma quantidade específica de clientes do terceiro setor e eles tinham um tipo de produto entrega diferente. Então a gente tinha que... fechou o balanço, era uma data específica, a gente tinha que ir para dar conta para a prefeitura que pagava eles, a folha, todo mundo era demitido em dezembro e todo mundo contratado em janeiro. Então, assim, a gente tinha uma entrega toda diferenciada para aquela carteira de terceiro setor. Não entrava terceiro setor novo se não fosse uma indicação daquela carteira. Legal. E também eu coloquei na ponta do lápis quanto que a gente gastava para a pessoa estudar. Então, por exemplo, a contabilidade de terceiro setor é diferente da contabilidade comercial. Sim. Então, o custo de eu fazer... Porque eu tinha que garantir a qualidade daquele trabalho. Então, eu coloquei tudo isso na ponta do lápis, tudo que eu ia economizar, e apresentei pro meu pai. Falei, cara, eu acho que se a gente parar de atender, vai ficar 0 a 0.